Olá, pessoal! Chegamos aqui no nosso 4º episódio do Mente Exponencial. E hoje nós temos o privilégio de trazer uma pessoa assim extraordinária, uma pessoa vencedora, uma pessoa que usou a mudança de mentalidade para dar uma volta assim de 360 graus na vida dela. Eu tenho o privilégio hoje de apresentar para vocês a doutora Valquíria Gomes. Ela, advogada de família, mãe, ela, filha e ela, mentorada da advocacia exponencial. Você é muito especial e seja muito bem-vinda, doutora Valquíria. Olá, boa tarde. Tudo bem, doutora? Gente, que alegria, que honra estar nesse episódio. Me sinto muito lisonjeada em ser tua mentorada e em ser convidada para participar desse momento da tua vida, que é esse podcast. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para você me usar. Vou te usar. Ela, a advogada Valquíria Gomes, a vencedora. Ontem eu fui. A gente não tem aqui, mas ontem eu fui presenteada e depois eu mostro para vocês, numa outra oportunidade, com um espelho, né? E ela disse assim: Ó, esse é para você. E quando eu virei, você é uma vencedora. Ela disse: agora olha. Quando eu olhei, era eu. Era eu. Então, eu disse: não, como pode? Ela é a minha mentorada. Mas quando a gente teve uma oportunidade de conversar, não muito distante, eu não me enxergava também tão vencedora como eu me enxergo hoje. E nem ela. Às vezes a gente passa por traumas na vida ou presencia pessoas que a gente ama a passar por traumas e a gente precisa ressignificar momentos. E eu sei que a doutora Valquíria, hoje advogada, hoje escritora, né? Ela também passou por momentos difíceis que precisavam ser ressignificados e ela usou a mudança de mentalidade dela para ajudar outras pessoas a transformar também a vida. Doutora Valquíria, a gente hoje, nesse episódio, nós vamos falar exatamente isso. Como a mudança de mentalidade nossa pode transformar a vida de outras pessoas. E você é o melhor exemplo para isso. Você que, filha de uma mãe que também sofreu violência doméstica, como muitas outras filhas por aí, e você trabalhou a sua mudança de mentalidade e hoje você ajuda outras mulheres nessa vida, né? Nessa transformação. Então, para começar, o que a mudança de mentalidade significa para você hoje no tratar as suas clientes? Esse tema, doutora, é de mega importância, porque se não temos uma mudança de mentalidade, nós não nos enxergamos como vencedoras que somos. E por muitos anos eu não me via como uma vencedora. Ao olhar no espelho, eu não me enxergava como vencedora. Eu me enxergava como uma lutadora, como uma guerreira. E isso muitas mulheres falam: nossa, parabéns, você é muito guerreira. Só que a guerreira, ela vive lutando. A guerreira, ela vive em guerra. A vencedora não. Constante. A vencedora, ela luta ontem e hoje ela vai para o restaurante, ela vai para o salão de beleza, ela vai para o spa, ela vai para a praia, porque ela venceu essa luta. Então a vencedora, ela sempre vai ter o momento dela.
A guerreira não. Tá sempre inconstante, é constante, termina uma e começa outra. E o que que acontece com ela? Ela vai definhando porque ela não aguenta mais. Chega um momento que a guerreira, que a lutadora, ela vai desistir. Porque são muitas lutas, são muitas guerras. E se ela não tiver uma mudança de mentalidade, se ela não tiver alguém para segurar na mão dela, assim como você segurou na minha mão quando eu precisei, ela não vai entender que ela é uma vencedora. Porque nós, vencedoras, precisamos de outras vencedoras para caminhar conosco. E assim eu fui entendendo que eu não posso ser lutadora sempre. Eu tenho que entender que eu sou uma vencedora. Hoje eu vou lutar, mas amanhã eu vou brilhar, né? Você vai lutar hoje construindo a tua vitória do amanhã. Exatamente. E é aí que está a cereja do bolo. Porque muitas mulheres, muitas pessoas no geral, muitos advogados, advogadas, elas aceitam viver lutando. E olha para o outro e diz, mas como pode? Eu tô 5 anos advogando, 10 anos advogando e eu não consigo fazer uma viagem para o exterior. Ou eu não consigo tirar 30 dias de férias. Eu luto o tempo todo. E o segredo está aí. Você mudar a mentalidade e entender que o lutar tem que ser momentâneo. O teu foco tem que ser na vitória. Exatamente. Não em continuar lutando. Ai, que Deus me ajude, que eu tenha força para lutar. Tá pedindo errado. Como é que tem que ser esse pedido, doutora? O pedido é me dar estratégias, me dar sabedoria para vencer essa luta hoje e mostrar para os próximos como eu venci isso. E não para que todos os dias eu tenha força para lutar mais um leão, porque você percebe que tem uma frase, hoje eu venci o meu leão, hoje tem 3 leões. Não! Não tem que ter leões todos os dias, não é? Não mesmo. Exatamente. Não mesmo. A selva do vizinho que seja dele. Sim. Eu vi outro dia, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu não vou falar o perfil mesmo, porque eu nem lembro. Mas eu vi lá. Antigamente eu matava um leão por dia. Hoje eu luto com a selva inteira. E a pessoa colocou aquilo se achando... O poderoso, né? O hoje portão. eu tenho poder. Antes eu não dava conta nem de um leão, agora eu dou conta da selva toda. Meu filho, minha filha. Percebe que Mas tem depois eu descobri por quê. Eu descobri por quê. Sabe o leão que a gente matava lá atrás? Sabe aquela selva também que tinha e que a gente foi desbravando um a um? A gente mandou para algum lugar, não foi? Sim, sim. A pessoa não desenvolveu a mentalidade, pegou os leões, as cobras, as iguanas, tudo da gente e tá lá cuidando. E eu ria, eu disse assim, mas é exatamente isso, é aí que está o segredo. Eu vou trazer aqui para a violência doméstica, Sim, posso? Porque claro. eu sei que a maioria das suas clientes está nesse nicho. Sim. E aí você vai falar do teu livro. Sim, sim. Né? O que acontece? Tem mulheres que acham normal o esposo chegar em casa a hora que quer, como quer, e ela tá lá, pronta 24 horas para servir ele. Tem esposa que acha normal o esposo sempre estressado, gritando, batendo porta. Tem esposa que acha normal o marido tá sempre jogando na cara, ah, mas ele não me bate. Não, mas ele é bonzinho. Nossa, ele é maravilhoso, ele trabalha o dia inteiro. Mas porque ele não agrediu ainda fisicamente, ela acha normal a pressão psicológica e a violência emocional que ela vive. Que tá tudo bem, minha mãe também viveu isso. Ah, mas meu pai era igualzinho.
E tudo bem que a sua mãe não tomou atitude, que lá naquele tempo eram outros tempos. Mas o que a gente precisa entender e ajudar as outras pessoas a entenderem é que você é a pessoa, você é a princesa do castelo. Que você é a princesa, sua mãe era rainha, mas se ela não se impôs como rainha, tá tudo bem. Foi o limite dela. Mas você não. Você precisa mostrar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, que você é a princesa. Senta com ele, dita regras. Não seguiu as regras? Não tenha medo de se libertar. Não tenha medo de construir a tua liberdade. E essa liberdade começa aqui. Então, Exatamente. doutora Valquíria, eu sei que você presenciou isso, eu sei que você viveu isso na sua vida, inclusive no livro você fala isso. Ontem eu tive o privilégio de já passar lá, folhear o livro e vi. Conta pra gente, compartilha aqui, se você se sentir à vontade, como a tua mudança de mentalidade, como a mudança de mentalidade agregou para que hoje você acolha mais mulheres que tenham sofrido violência doméstica de uma forma diferente. E como a mudança de mentalidade sua transforma essas clientes. Essa analogia do trazendo para a violência doméstica, a analogia dos leões, é bom porque eu também quero compartilhar um pouco do que está no livro, que é um pouco do que a minha mãe viveu, né? Ela vivia esses leões dentro da casa dela. Cada xingamento era um leão, cada empurrão era um leão, e cada dia que ela não tinha alimento na casa dela era um leão, porque o meu pai não trabalhava. E quando trabalhava era para pagar as dívidas de jogos, né? Então ela era essa lutadora que diariamente ela lutava para ter o alimento para as 3 filhas dela. Tem um vídeo no meu Instagram que mostra ela falando de e ela contando que certa vez eu fiquei doente de madrugada, ele estava na farra e ele tinha trancado ela em casa e ela ficou gritando, gritando, gritando até que uma vizinha abriu a porta da cozinha, empurrou, quebrou lá e me tirou. Ela me levou no médico, numa curandeira lá, e ela cuidou e fez tudo. A pessoa deu comida para ela, ela voltou para casa e meu pai nunca chegou. E quando ele chegou de manhã, 6 da manhã, ele agrediu ela, né? Então, quantos leões essa minha mãe, tantas mulheres que nesses 10 anos de atuação eu tenho atendido, não tiveram que matar, não tiveram que lutar. E nesse tempo, respondendo a tua pergunta, nesse tempo de 10 anos, eu fui mudando a minha mentalidade. Porque por mais que eu tivesse visto a história da minha mãe e isso tivesse me impulsionado a estudar direito, ainda tinha muitas pessoas que diziam: não, mas o que que você fez para ele te bater? E aí ficava uma voz na minha cabeça antes de atender essas mulheres. Mas precisa a mulher fazer alguma coisa? Então ela não pode sair desse rol de coisas que ela pode fazer para evitar a violência, seja qual delas, né? E aí tinha essas duas vozes. Como se fosse normal. O que você Exatamente. fez para ele te bater? Isso. Ah, Entendeu? E aí ficavam essas duas vozes, e atendendo essas mulheres, e ouvindo mais a minha mãe, estudando mais, buscando mais conhecimento, vendo histórias em séries de fatos reais, eu fui mudando a minha mentalidade. Pouco a pouco, convivendo, indo nas casas, tirando as mulheres de dentro da comunidade. Eu entro na comunidade Heliópolis e eu tiro os agressores do lar, para que essa mulher ela consiga respirar. E quando elas não querem ficar naquele lá por medo, elas abrem mão de tudo. Eu entro lá para pegar a roupa dela e dos filhos e levar ela num abrigo. Isso foi mudando a minha mentalidade. Que nós não nascemos para sermos agredidas. Não é isso que o Criador
deixou para nós, Não, né? Ele disse que somos a menina dos olhos deles, né? isso mesmo. Ele disse que Jesus ele veio ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. E a mulher que vive em violência doméstica, ela jamais tem uma vida abundante, né? Porque quem tem vida abundante está abundante em todas as áreas. E o casamento é para ser abundante, né? Nos casamos para ter a nossa tampa, né? A nossa metade. Nós somos a panela, um é a panela e o outro é a tampa. Exato, Então né? tem que ter harmonia. Exatamente. E aí, a minha mudança foi mudando dessa forma, minha mente foi mudando dessa forma, foi expandindo, né? Fui estudando sobre crenças limitantes, fui lendo livros, participando de seminários, e assim eu fui adquirindo conhecimento para poder ajudar essas mulheres. E hoje é isso que eu faço. Eu ajudo essas mulheres não somente registrarem a violência Ter doméstica, coragem de registrar, né? né? Mas o trabalho inicial é na mente delas. Porque quando eu as encontro, ou elas me encontram, elas não têm a dimensão do direito delas. Porque a mente delas não. E muitas entendem que violência doméstica é só a agressão física, né? Exatamente. E não é. E não é. Tem uma série que eu já assisti 2 vezes, chama Mad, da Netflix. E a luta dela é essa, de provar para o tribunal que apesar de ela não ter hematomas de agressão física, ela sofreu violência doméstica. E é isso que hoje a maioria das minhas clientes passam. Elas não recebem socos ou estrangulamentos, mas elas são anos e anos e anos xingadas, diminuídas, e isso vai fazendo com que elas desacreditem nelas próprias, né? É muito, muito triste essa realidade. Eu lembro que eu presenciei certa vez um casal onde eu sempre observava ele dizer: Ah, você não sabe de nada. Ah, não foi assim, fica quieta. E a pessoa era solta, era, sabe, desenvolvida, mas eu percebi que ela foi se apagando. Foi se apagando, foi se anulando, era de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, trabalho para casa. Depois engravidou, ficou licença maternidade, aí já ficou só em casa. Depois começou aquela vida de casa para o trabalho, filho, creche, ficou desempregada. Aí, quando ela ficou desempregada, ela já não saía mais de casa. Porque para onde ela ia? Para o trabalho e para a creche. Ela ficou desempregada, o filho não levava mais para a creche. Então, ela só ficou dentro de casa. E ela ficou dentro de casa submissa ao companheiro, que era que trabalhava, e provedor do lar financeiramente. Porque ela fazia todo o resto, né? Ela conduzia a família. E até que eu tive a oportunidade de visitar. Visitei a pessoa e não sabia que era a casa dela. Quando abriu, eu disse: Mas é você? Sabe aquelas visitas domiciliar que a gente faz? Isso ainda foi na minha área de enfermeira, como enfermeira. Ah, sou eu. Eu olhei, eu disse: irreconhecível a pessoa. Nossa. Porque ela já não tinha mais o brilho de ser a profissional que ela era, que saía, pelo menos saía para trabalhar. Lá no trabalho era reconhecido, lá ela sabia fazer tal coisa. Sim. Mas ela passou a viver somente na casa dela, onde o companheiro dizia o quê? Você não sabe de nada. Quem paga as contas sou eu, quem trabalha sou eu. Você só é alguma coisa porque eu, sim. né? E aquilo apagou o brilho dela. E eu conversei e ela disse: Não, mas ele é bom. Não, ele não me bate. Ele fica bravo de vez em quando, mas ele nunca me bateu. Mas ela não dava conta de que ela vivia violência doméstica. Exatamente. E quando ela se libertou disso, hoje ela defende
pessoas como você, né? E quando ela se deu conta de que ela viveu aí quase uma década de violência doméstica, ela disse: como eu pude aguentar tudo isso? Então, às vezes, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para mostrar ao outro a vida medíocre que ele vive. Sim, sim, com certeza. Né? É um fato muito verdadeiro e triste porque na nossa sociedade o número só tem aumentado, apesar de inúmeras mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha, ainda temos muitas mulheres que por conta dessa mentalidade, por conta das crenças limitantes e tudo que o patriarcalismo trouxe, né? O machismo trouxe todos esses anos, as crenças vão sendo empilhadas em nós, né? E é necessário mulheres como nós, que já mudamos a nossa mente, levarmos esse conhecimento para essas mulheres. É bem isso. E hoje você leva em frente essa ajuda, essa transformação para suas clientes, através das suas reuniões, através dos seus atos e agora através do seu livro. Exatamente. Mostra ele aí pro pessoal. Exatamente. Olha que lindo. Esse daqui é o meu quarto filho, né? Quarto filho. Quarto, porque eu tenho 2 filhos, biológico mesmo, a Cauane e o Kevin, e tenho a cachorra, tem a Julie também, que é a terceira. E o livro é o quarto, ele nasceu desse desejo de chegar aonde a internet não me leva e aonde eu não consigo ir fisicamente. Eu tinha muito desejo de poder falar com mais mulheres e depois de estudar muito, depois de conversar, como eu disse, com a minha mãe e com outras mulheres próximas a mim, eu tomei coragem e minha estagiária também está neste livro. Ela também tem uma história de violência doméstica que eu pude auxiliá-la quando aconteceu. Então, aqui nesse livro você vai ter 2 histórias de mulheres vencedoras que não tiveram medo de enfrentar toda uma sociedade, de enfrentar, criar seus filhos sozinhas, de achismo, de religião, como acontece muito. E nesse livro você vai encontrar um capítulo de uma delegada de delegacia da violência doméstica, que fala inclusive sobre a violência doméstica dentro das igrejas. Tem demais e nós não temos a dimensão de quanto isso é real dentro das igrejas, seja de qual religião for, de qual denominação. Então, esse livro nasceu desse desejo, de onde não tem internet, alguém de alguma forma levar esse livro lá e essas mulheres, assim como nós, conhecemos os seus direitos. Além desse livro, eu palestro nas OABs, nas ONGs, já fazia isso antes, agora o livro tem me aberto mais a porta para que eu alcance mais mulheres. Na comunidade faço mais. Você tem autoridade para isso, né? Você tem autoridade para isso. Então, é isso que eu tenho feito a minha parte para a sociedade e espero ter o apoio de outras mulheres também. Você pode sempre contar com o meu apoio. Eu sou a Simone Batista, eu advogo no nicho e na área previdenciária, mais especificamente para profissionais da área da saúde. Mas eu sou mulher, né? Sim. Eu sou filha. Eu sou lá da geração dos anos 70. Então a gente sabe como que é a mentalidade da nossa mãe, das nossas tias, talvez até da nossa irmã mais velha, onde acha normal, ele fala assim porque ele que trabalha, ele que paga a conta, ele que bota as coisas dentro de casa, e se eu me separar dele, eu vou viver como? Você já ouviu a frase ruim com ele, pior sem ele? Já? Então hoje eu vou te apresentar uma frase diferente.
Se você vive uma vida de violência doméstica, seja ela física ou emocional, então aceite o que eu vou te falar. Ruim com ele, melhor sem ele. Porque você é filha do Pai Celestial, você é a menina dos olhos de Deus. E você não nasceu para sofrer e nem para apanhar. Não importa o que você pensa que você fez de errado. Você merece ser tratada como uma princesa. E não aceite nada menos do que isso. Então pega para você. Ruim com ele, melhor sem ele. Você dá conta do recado. Acredite. Né, doutora? Exatamente. Eu quero dizer para vocês que você é vencedora. Sabe por quê? Porque todos os dias é você que levanta. E esse dia que você levanta, Deus já preparou para você enquanto você dormia. Esse dia você levantou bem, você tomou o seu banho, você tomou o seu café, você fez suas orações, você se conectou com você e você fez tudo o que precisava ser feito. E à noite você está pronta fazendo janta, cuidando dos seus filhos, você está estudando. Meu, você é vencedora demais e você não pode deixar que ninguém te trate menor do que isso. Combinado? É exatamente isso. Eu sou advogada, a Valquíria é advogada, mas antes de ser advogada, nós somos mulheres e nós somos princesas. E nós Exatamente. honramos a coroa que Deus já nos deu. Nós somos o Exatamente. propósito de Deus aqui nessa terra. E nós vamos fazer tudo o que precisar ser feito para ajudar você a se identificar também como princesa e fazer valer a coroa que você também tem direito de usar. Exatamente. Isso é ter mente exponencial. Eu te convido para seguir o nosso canal, segue o nosso perfil menteexponencial.podcast e também siga a rede social da doutora Valquíria Gomes. Qual que é o seu perfil, doutora? valquiriagomes.adv. Muito simples. Lá você vai ter muito conteúdo sobre violência doméstica e sobre o direito da mulher na questão do divórcio também. Então, se você não está se divorciando por causa de violência doméstica, no meu canal você também vai ter o acesso a questões de alimentos, questões de guarda dos seus filhos, aquele famoso pegar o filho no final de semana, tá bom? Então, dá uma passadinha lá no meu canal. Vamos juntos construir uma vida exponencial, uma vida de liberdade, uma vida de princesa. Vem com a gente.